Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor, Ele vai nos dar um direcionamento e esse direcionamento será para que possamos ter vitória em mais um dia na presença dEle, porque todos os dias precisamos nos alimentar e este é o momento em que estamos buscando o alimento para o nosso espírito, o alimento para a nossa alma, para que o nosso espírito possa se unir ao Espírito de Deus e que o Espírito de Deus nos conduza em mais um dia. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui. Oh, Deus, Tu és santo, grandioso és, Pai, digno de honra, digno de glória, digno de toda exaltação. Oh, Deus, Tu és soberano. Tu és o nosso Deus. Rendemos a Ti a honra e a glória e dizemos ao Senhor o quanto Te amamos, Pai. Por isso nós estamos aqui. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Dai-nos, Pai, a sabedoria que só o Senhor tem, só o Senhor pode nos dar. Nos dê o entendimento, Senhor, da Tua palavra, porque sabemos que com isso nós iremos vencer na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Gálatas. O capítulo é o 6, o versículo é o 1. E ele diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Nessa manhã, o Senhor ele diz para mim e para você, irmãos. Ele diz para mim e ele diz para você que nós somos irmãos em Cristo Jesus. É a primeira coisa que ele nos diz. Aí ele diz: se algum homem, ou seja, se alguma pessoa chegar a ser surpreendida em alguma ofensa, ou seja, se alguma pessoa chegar a ser surpreendida no pecado, a ofensa aqui é o pecado. Se alguma pessoa ela chegar a ser surpreendida no pecado, ele diz o que eu e você, como homens e mulheres de Deus, devemos proceder. Aí ele diz: vós que sois espirituais. Entenda que ele está dizendo que é para que se tome uma atitude aqueles que são espirituais. Não é para tomar uma atitude na carne. Não é para agir de julgamento, é para agir no espírito. Aí ele diz: encaminhai o tal com o espírito. Entenda que aqui está dizendo encaminhai o tal, ou seja, aquela pessoa que foi surpreendida em pecado, ela precisa ser encaminhada a alguém espiritual. Porém, essa pessoa que vai encaminhar a que foi pega em pecado, ela precisa estar em espírito. Entenda que aqui o espírito está minúsculo, ou seja, o espírito daquela pessoa que está levando aquele que foi pego precisa ser um espírito de mansidão, precisa ser um espírito convertido, ou seja, aquela pessoa, ela precisa ser convertida, transformada em Cristo. Perceba. Ele diz: o tal com o espírito de mansidão. Tem que levar com muita calma, com muita paciência. Aquele que foi pego em pecado. Aí ele diz: olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, o Senhor Jesus ele diz para mim e para você: todos nós somos iguais. Todos nós estamos propícios ao erro. E Jesus, ele não quer que eu olhe para o meu irmão com um olhar de julgamento. Por isso, lá em Mateus 7, ele diz para mim e ele diz para você: não julgueis, para que você
Não seja julgado. Não julgue e não serei julgado. Por quê? Porque com a mesma medida que eu julgar, eu também vou ser julgado. Eu preciso entender que Cristo ele não me deu, né, essa permissão para julgar ninguém. Cristo ele me dá uma autoanálise, a permissão para que eu faça uma autoanálise. Nessa circunstância, né, um homem ou uma mulher foi pega em ofensa, ou seja, ela foi pega pecando. Ela foi pega, vamos dizer, de surpresa, né? Por algum momento, ela se desviou do caminho. Entenda que nenhum de nós está propício a não passar por isso. O Senhor Jesus ele vem nesta manhã lembrar a mim e lembrar a você, trazer isso à minha consciência e à sua consciência. Eu não estou isenta. Eu não estou isenta de não passar por uma situação dessa, de errar, de pecar, de falhar, de por algum momento me desviar do caminho. Entenda que quanto mais espiritual eu seja, mais eu agrado a Deus. Mas isso não quer dizer que eu sou espiritual e eu não preciso me preocupar porque eu não vou pecar, eu posso simplesmente olhar e analisar a vida de todos. Não. Não é isso que é para que eu faça, não é isso que é para você fazer. Ele diz para mim e para você que é para que andemos em espírito de mansidão. Entenda que mansidão é um fruto do Espírito Santo. No livro de Gálatas, Jesus ele diz para mim e para você que um dos 9 frutos do Espírito Santo é a mansidão. E é algo que eu preciso ter. Mas entenda que tudo que eu tenho hoje, agora, neste momento, se eu não cuidar, eu estou propícia a perder. E se eu perder, estarei vulnerável também. Assim como esse homem que foi pego em ofensa, assim como esse homem que se desviou por algum momento da palavra. É por isso que Jesus ele ensina para mim e para você que nós devemos cuidar da nossa vida com Deus e não da vida do outro. Porque quando eu cuido da minha vida com Deus, eu vou perceber o quão é trabalhoso cuidar de mim. E quando eu vejo o quão é trabalhoso cuidar de mim, eu não vou ter tempo para cuidar da vida do outro. A não ser quando Cristo me chama para fazer isso. Cuidar da vida do outro. Mas entenda, o cuidar da vida do outro, quando eu tenho um chamado de Deus, não é para apontar, mas para ensinar o Evangelho. Para ensinar aquele que pode estar caminhando por um caminho errado, como retroceder, como voltar para o caminho. E a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que nós devemos fazer tudo isso com mansidão. Ele diz que eu e você devemos ensinar, mas quando fazermos, tem que ser com mansidão. Entenda que para eu ensinar eu preciso saber. Para eu saber eu preciso estudar. Então nós vamos fazer um estudo. Após esse estudo, né, que será a escola espiritual. Após esse estudo, aí Cristo vai dizer quando estamos aptos para ensinar. Ensinar para ganhar almas para Ele. Ganhar almas para o reino do céu. Porque são muitos aqueles que estão dispersos. São muitos aqueles que não entendem a palavra. E aí Deus, Ele sabe a necessidade das pessoas de trabalhar, a necessidade das pessoas, né, de viver a sua rotina cotidiana. Então é por isso que Ele escolhe um para
conduzir as ovelhas dele, né? Aqui estou como uma dessa, escolhida por Deus para ensinar a palavra, não para julgar, mas para ensinar a palavra, liberar aquilo que Deus me deu para abençoar os filhos e as filhas dele. Eu creio que todas as vezes em que eu me apresento a Deus para fazer aquilo que Ele me mandou, Ele tem abençoado as pessoas. Ele tem abençoado os filhos deles que não foram chamados para ensinar, mas precisam aprender e precisa de alguém que os ensine. Então, assim aqui estou, assim muitos outros pastores, pregadores, bispos, profetas, assim muitos outros estão. A nossa missão é conduzi-lo ao caminho com mansidão. Entenda que Jesus, ele diz que o caminho é ele. E ele é apertado. Muitas vezes as pessoas não conhecem o porquê que é apertado, porque nós teremos que ter muitas renúncias. Teremos que renunciar a muitas coisas neste mundo para continuar andando com Cristo. Foi por isso que o Senhor Jesus ele disse aqui nessa palavra que aquele que for surpreendido, aquele que porventura desviar do caminho, entenda, você não está perdido. Não pense que não há mais salvação para você, que tudo acabou. Não, isso é mentira do inimigo. Entenda que Jesus, ele convocou alguns para presbítero, outros para pastores, outros para bispo, outros para profetas. E assim, esses é para te ensinar, para te mostrar que quando você erra, há salvação. Há perdão para o seu erro. Após o perdão, você precisa se arrepender. Após o arrependimento, o Senhor Jesus ele te lava, ele te limpa, ele te purifica e ele te traz para perto dele. É por isso que ele diz que aquele que for fazer, ou aquele que for fazer, né, a análise daquele que foi pego em pecado, aquele que pecou, que errou, ele precisa ser manso, porque ele não pode fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Ele não pode julgar, ele precisa simplesmente analisar como Cristo mandou analisar. Olha, meu irmão, isso está errado, né? Isso daqui é um pecado, é uma falha, é um erro, isso vai te levar à morte espiritual. Você precisa se arrepender, confessar para Deus, pedir perdão para que você se alinhe novamente com o Senhor. Entenda que o que aconteceu com você pode acontecer comigo, porque somos seres humanos. Seres humanos são falhos. O único que é perfeito é Jesus. Então, eu preciso ter essa ciência e passar essa ciência para essa pessoa, para que ela possa entender que há perdão para ela, mas o mais importante, que ela não pode repetir esse erro, que ela precisa permanecer firme no Senhor. Receba essa palavra, minha irmã, e Deus, Ele continuará falando ao teu coração, no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Oh Deus, sabemos que não somos melhores do que ninguém. Sabemos que muitos erram, muitos falham, muitos pecam. Mas o Senhor vem nesta manhã dizer: há perdão para o seu erro, há perdão para a sua falha. Mas entenda, não queira continuar no erro, não queira continuar na falha, com pensamentos enganosos dizendo: se eu errar, Cristo me perdoa. Se eu errar, Cristo me perdoa. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã, se você errar, Cristo, Ele te perdoa. Todas as vezes que você errar, Cristo te perdoa, mas não faça isso conscientemente, não faça isso intencionalmente, porque quando você faz intencionalmente, o perdão de Deus na sua vida, ele não é o mesmo, porque a própria palavra diz que se você fazer consciente, não terá perdão. Então entenda, o erro quando você o comete e você não está consciente, você não sabia, o Senhor Jesus ele te perdoa, mas não faça novamente.
Não erre novamente. E se errar, seja um erro diferente, a qual você ainda não sabia também. Porque o Senhor, Ele diz para mim e para você, não julgue, para que você não seja julgado. Então, com a mesma medida que eu julgar, eu também serei julgada. Eu preciso entender isso. Eu preciso que você entenda isso. Como uma mulher de Deus, aqui estou para ensinar a palavra de Deus, para que você possa crescer em graça e em sabedoria na presença de Deus. Porque quando crescemos na presença de Deus, nós teremos a vitória, teremos a salvação da nossa alma, teremos a vitória de muitas lutas aqui nessa terra. O Senhor diz para mim e para você, meu irmão, minha irmã, se você for pego numa ofensa, aquele que for pego numa ofensa, ele precisa ser conduzido por alguém espiritual. Esse alguém espiritual, ele precisa ser manso. A mansidão é o fruto do Espírito Santo. E você precisa entender que o fruto do Espírito Santo, ele não é algo que é lhe dado de qualquer forma. Você precisa buscá-lo. Você precisa renunciar à sua carne. Você precisa renunciar ao erro. Você precisa renunciar ao pecado. Porque o Espírito, ele é santo. E os frutos dele, ele vai ser liberado na sua vida quando o Espírito, que é santo, está em você. Quando você está buscando a comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele te sela e ele frutifica com os 9 frutos do Espírito na tua vida. Oh, minha irmã, meu irmão, ouça essa palavra, entenda o que Deus está querendo dizer para você e aprenda a não julgar os outros por aquilo que você está vendo, mas entender que qualquer um está propício a cair, a errar, a falhar, a se desviar. Mas Jesus está de braços abertos, minha irmã, para te receber novamente, para te perdoar, para te purificar e para conceder a vitória da salvação para você, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. No nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, a paz do Senhor, a cura do Senhor, no nome de Jesus. Eu quero pedir para você para clicar aqui no joinha. Toda vez que você clica no joinha, você está dizendo para o YouTube que o que você ouviu é algo bom. Então clica lá no joinha, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Se você não foi inscrito, não foi inscrita, se inscreva no canal, que possamos juntos crescermos em graça e sabedoria, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe grandemente.